Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um tópicozinho que nós iniciamos lá, mas não aprofundamos, e hoje nós vamos dar uma continuidade aqui no assunto trigonometria, né? Vamos voltar um pouquinho. Então a gente foi aí seguindo o assunto, né? A gente foi até polinômios na sequência binômio de Newton. Para um pouquinho, volta, agora vamos aprofundar um pouco mais a trigonometria, que a gente tinha visto lá na sua forma mais básica. Depois a gente volta lá em elipse e no finalzinho lá de geometria, né? Também. Beleza? Por conta da necessidade desse tópico agora aqui. Bom, ali, gente, né, no material de vocês, eu comecei rapidamente abordando aí as duas leis aí, teoremas, né, da trigonometria, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Vamos só relembrar essa parte, para depois, na sequência, a gente falar sobre o ciclo trigonométrico e as relações e as fórmulas de adição, né, subtração e de arcos duplos, tá? E aí resolvemos algumas questões, tá bom? Muito bem, vamos iniciar então essa parte mais introdutória aqui, ó, da trigonometria. Tá? Que são essas duas leis aí que nós vamos usar muito, tá? Lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Como a gente já viu, eu vou me permitir ser um pouco mais breve aqui, tá bom? Muito bem, a primeira lei que nós vamos rapidamente, então, lembrar aí, é a famosa lei dos senos, tá? Veja que o nome já começa com lei, né? Então, isso aqui tem uma relevância bem importante, porque nos dá uma segurança, né, que dá para aplicar em qualquer triângulo, diferente de alguma coisa que a gente já viu lá, teorema de Pitágoras, que ele é muito restrito, né? Agora aqui não, aqui você pode ficar tranquilo que a lei dos senos, depois você vai ver a lei dos cossenos, serve para qualquer triângulo, qualquer situação dá para aplicar, sendo triângulo dá para aplicar, tá? Muito bem, aí no material de vocês eu coloquei um desenhozinho, vamos colocar aqui só os vértices A, B e C, tá? E os lados referentes a cada um desses vértices aí. Lado A, lado C e lado B, tá bom? Da forma que está aí, ó. Né? E no material também eu coloquei os ângulos aqui, né? Alfa, beta e o ângulo θ aqui, tá bom? Muito bem, a lei dos senos, existe uma relação do lado para o seno do ângulo oposto. Então a gente pode dizer que A está para o seno do ângulo alfa, assim como B está para o seno do ângulo beta, assim como o C está para o seno do ângulo θ, tá? E aí forma-se essa relação aqui, ó. A está para o seno do ângulo alfa, assim como B, assim como C está para o seno do ângulo θ, tá bom? Então essa aqui é a famosa lei dos senos. Ainda, se esse triângulo estiver inscrito em uma circunferência, a gente pode dizer que tudo isso aqui é igual ao diâmetro, né? Ou 2 vezes o raio. Muito bem, esta aqui é a lei dos senos. Você vai ter que verificar nos exercícios, né, a sua aplicação para que encaixe, né? Não é sempre que vai dar certo, não é que não vai dar certo. Não é sempre que ela vai te ajudar. Tem situações que não vai te ajudar. Mas quando você junta as duas, a lei dos senos com a lei dos cossenos, aí realmente você fica bem preparado. Aí se não der uma, dá a outra, tá? Vejamos um exemplo aí no seu material que já tem aí de cara para nós praticar. Um exemplo, né? Ó, num triângulo ABC, tá aí, ó. Num triângulo ABC, você coloca os vértices ABC, são dados A igual a 60 graus, quando ele fala isso, o ângulo aqui no vértice A é 60 graus, ó, B igual a 75 graus, e AB igual a 2 raiz quadrada de 2 metros. 2 raiz quadrada de 2 metros. É essa aí. Né? E ele pede a medida do lado BC. Então, quanto é que vale essa medida aqui do lado BC? Ó?
Essa é a dúvida do problema. Tá? Então aí está um exemplo de aplicação da lei dos senos, que eu posso aplicar. Né? Aí você troca essa interrogação aqui por uma variável, vamos chamar de x. Né? Então vamos lá. Veja só que interessante agora. X está para o seno de 60. Vamos colocar aqui, ó. X está para o seno de 60 graus. Assim como, né, raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2, está para quem? E aí eu te pergunto, quanto é que vale esse ângulo aqui? Né? Aí você tem que encontrar. Não é difícil, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180. Você teria que somar isso aqui para ver a diferença para fechar aqui. Então, ainda ficou meio camuflado esse ângulo, mas você sabe encontrar, porque tem que dar 180 a soma, né? Então, aqui já deu 135. Para fechar 180, aqui tem que ser 45 graus. Né? Beleza? Aí fechou as continhas. Bom, aí fica então 2 raiz quadrada de 2 sobre 145. Seno de 45 graus. Tá aí, ó. Agora é só resolver, tá? Agora é só substituir pelos seus valores aqui, tá? Muito bem, vamos lá então. Então vai ficar assim, x sobre seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, igual a 2 raiz sobre 2 sobre o seno de 45 graus, que vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá bom? Então tá aí a situação. Agora é só, né, multiplicar cruzado, ou se você quiser já fazer essa divisão aqui, ó, deste lado, né, fica x sobre raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a 2 raiz quadrada de 2. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Então ficamos com essa situação aqui. Corta, corta. 2 vezes 2 é 4. Então fica x sobre raiz quadrada de 3 sobre 2 igual a 4. Né? Pode passar tudo isso aqui para tá vindo para cá multiplicando. Então aí ficamos com o valor de x igual ao produto, né? Sobre 2. Corta, corta, 2 raiz quadrada de 3. Tem essa resposta lá na letra B de bola. Aí, ó, uma aplicação da lei dos senos. Tranquilidade? Já vamos ver então a lei dos cossenos. Aí já matamos as duas. Lei dos cossenos, está lá, né? Também, gente, né? Mesma situação, um triângulo, né? Com os vértices A, C e B, né? E os lados aí, né? A, B e C. Aí os ângulos lá. Ângulo alfa. Agora é o seguinte, tá? Parece que são 3 fórmulas, mas é uma só, ela só se repete. Aqui é o seguinte, o que a gente precisa ter para aplicar a lei dos cossenos? Eu preciso ter 2 lados de um triângulo e o ângulo entre eles, e eu encontro o outro, tá? Vamos imaginar que a dúvida seja encontrar o lado A, né? Inicialmente, tá? Então a lei dos cossenos diz o seguinte, se você quer encontrar este lado, o lado A, então a fórmula fica assim, ó, A ao quadrado igual, então o A que fica em evidência já, ó, o primeiro lado do membro. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais C ao quadrado. Menos 2 vezes, né? B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado entre B e C, ou seja, o oposto ao lado que é o alfa. Né? Cosseno de alfa. Então vejam, a dúvida, né? A incógnita, o lado a ser descoberto, né? Ele já fica em evidência. Ele fica sozinho. Igual, aí fica os outros dois. B e C, B e C. E aqui é o ângulo formado entre os lados B e C, que é o ângulo alfa. Aí está a fórmula da lei dos cossenos.
Professor, mas se fosse o lado B, seria a mesma coisa. Aí ficaria o B ao quadrado igual a A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Né? E assim por diante, tá? Vamos ver logo um exemplo. Aí no material de vocês já tem um exemplo para a gente praticar, tá? Ó, bem simples. Exemplo. Eu te dou um triângulo, né? Te dei esse lado e te dei o ângulo formado aqui que é 60 graus. E pergunto quanto é que vale este lado X aqui. Beleza? Então tá aí. Né? Então é justamente o exemplo que vimos aqui, ó, a aplicação. Né? Posso então dizer, aplicar a lei dos cossenos, né? Que diz o seguinte: x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3. Então esse 2 aqui é da fórmula, tá, gente? É da fórmula. Sempre vai ser menos 2 vezes os outros dois lados. 2 vezes 3. Vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 60 graus. Aí. Tá? Vamos lá. X ao quadrado igual a 4 mais 9. Menos 2 vezes 2 vezes 3 é menos 12. E cosseno de 60 graus vale quanto? Quanto que vale o cosseno de 60? Meio. Tá? Nós já vamos ver isso aí também. Tá? Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado igual a 13. Cuidado aqui que é a multiplicação que manda primeiro. 12 vezes 1 dá 12 sobre 2 dá 6. X ao quadrado igual a 7, portanto, x igual a raiz quadrada de 7. Tá aí. Show de bola? Lei dos senos, lei dos cossenos. Sinceramente, agora sendo bem objetivos com vocês, ó. Falando de triângulos, obrigatoriamente, teorema de Pitágoras, razões trigonométricas aplicadas ao triângulo retângulo, e lei dos senos e lei dos cossenos, com essas ferramentas aqui, ó, meu amigo, difícil o problema envolvendo triângulo que você não resolva. Então são ferramentas, tá? Por isso essas duas aqui são importantes, porque dão até o nome de lei. Tá? Apaga para nós, jovem. Revisãozinha, porque isso aqui a gente já viu, só para refrescar a memória. Tá? Agora nós vamos entrar num assunto interessante, muito interessante, para a gente poder resolver questões aí de altíssimo nível. Tá? Virando a página, ali vocês têm o ciclo, ou círculo, ou circunferência trigonométrica. Tá? Vocês têm ela desenhadinha aí no detalhe, eu vou tentar reproduzir ela aqui, para a gente observar várias coisas. Tá? Vamos lá. Ciclo trigonométrico. A nossa aula vai basicamente se basear nesse ciclo aqui, hoje. Trigonométrica, aí, ó. Tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Se você entender isso aqui, você vai ver que nas questões vai te ajudar muito, tá? Então inicialmente, gente, a gente desenha esse ciclo aí. Deixa eu tentar reproduzir ele aqui, tá? Para a gente ficar bem acordado sobre alguns detalhes. Tá? Aqui, ó. Então vejam. Eu vou colocar um pouquinho para cá esse título, só para mim ganhar esse espacinho aqui, tá? Ciclo trigonométrico. Muito bem. Interessante você também saber desenhar isso aqui, né? Às vezes está de bobeira, pega um papel, tá ali sem fazer nada, né? E faça isso aqui 1, 2, 3, 4 vezes. E essa figura ela acaba se tornando realmente uma imagem na sua memória. Por mais que você fique muito tempo sem trabalhar com esse assunto,
Rapidamente, depois de um tempo, você faz um esboçozinho, eu quero 60 que está aqui, vai dar raiz de 3 sobre 2. Ah, se ele quer cosseno, vai dar no primeiro valor, dá meio. Pronto. Então, rapidamente você relembra, né? Mas depois chegamos naquele ponto ali. Então, o ciclo ele começa aqui, né? O encontro dos eixos. Esse aqui é o eixo, né? Que a gente aprendeu que é o eixo X e o eixo Y. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas, tá? O eixo das abscissas, que seria o eixo X, ele é o eixo dos cossenos, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, cosseno. Esse aqui é o eixo dos senos. Entenda a construção dele, para você entender que tem uma lógica por trás disso aqui. Tudo que eu vou desenhar aqui, ó, tá aí no material de vocês, tá? Então, prestem atenção legal aqui. Bom, o raio é unitário do ciclo. O raio é 1. Então, começa aqui, ó, no ponto 0, tá? Vai até 1 positivo e para cá menos 1 negativo. Para cima 1 positivo, para baixo menos 1. Até aí tudo bem? Tranquilo. Gente, se daqui até aqui vale 1, até a metade vale quanto? Meio, né? Então aqui seria meio, mais ou menos aqui, ó. Meio e meio. Então vou colocar aqui, ó. Meio, aqui é menos meio, né? Para cá é negativo. Aqui também. Meio. Muito bem. Aí vamos lá. Tem alguns valores intermediários entre meio e 1, que são raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqueles valores que a gente já conhece. Tá? Então eles vêm aqui, ó, são valores intermediários. Raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá bom? Da mesma forma para cima aqui, da mesma forma para cá e para cá. Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Para cá, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Da mesma forma para cá, menos e menos. Você percebe o quê? Que são sempre os mesmos valores, não muda os valores. Só o que muda é o sinal. Então é 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Se você observar essa sequência de valores, gente, ó, começando aqui com 0, ó, um pouco mais limpo aqui, ó. Ó, se você observar, né, os valores vão se aproximando de 1. Meio é 0,5, né? Isso aqui é 0,5. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, aproximadamente 1,4, dividido por 2, 0,7. Raiz quadrada de 3 é 1,85, 86, né? Dividido por 2, né? 1,8, 0,9 uns farelos. E 1 é 1. Então o que você observa? Que os valores vão se aproximando de 1. Isso é até para justificar aqui no eixo, né? Tá bom? Entenderam até essa parte? Positivo, negativo, negativo. Não é novidade de nada. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou cruzar esses valores, né? O meu desenho não vai ficar bem perfeito, aí no material de vocês tá bem legal. Eu só vou fazer umas linhas aqui, para ficar um pouquinho coerente, as distâncias, né? Bem superficial aqui, para ficar claro. Tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. E aí nós vamos explorar bem esse ciclo aqui, que vai te dar uma base bem legal. Então, eu fiz essas linhas cruzadas para os valores ficarem mais ou menos aqui, ó, no alinhamento que eu quero.
Aqui fechou. E aqui fechou. Tá? Agora vamos lá. O círculo, circunferência trigonométrica, são tudo sinônimos, ele funciona no sentido anti-horário. Então, é nesse sentido aqui, ó. Anti-horário. Tá? Então, vamos até colocar isso aqui, ó. Sentido, né? Anti-horário. Começando no 0 graus. Uma volta completa, você sabe que tem quantos graus? 360. Então, começa aqui no 0. Aí vem pegando esses arcos aqui, ó. Então, quem é o primeiro? 30, 45, 60, 90. Eu vou puxar um pouquinho para cá, vou botar o 90 aqui. 90. Aí você observa que as diferenças vão ser sempre as mesmas, né? Ó, aqui foi de 30, 15, 15, 30. Então vai continuar. 120, 135, 150, 180, que é meia volta, 210, opa, 225, 240 e vai embora. Aqui, vou diminuir um pouquinho essa seta aqui para ficar o valor mais próximo. 270, 300, 315, 330 e fecha em barra 360 graus. Tá? Legal? Pronto, agora nós construímos o nosso ciclo trigonométrico. Tem bastante coisa escondida aí por trás que nós vamos ver agora. Tá? Então, quando eu quiser saber, esses arcos aqui, ó, 0, 30, 45, 60, todos esses que eu falei, são chamados arcos notáveis. Arcos notáveis, tá bem? Então, se eu precisar saber seno, cosseno, é só extrair agora daqui, tá? Então, a gente sabe, né, que temos essas relações trigonométricas aqui, ó, seno, cosseno e a tangente, tá bom? Então, a tangente de um arco, né, ela nasce da divisão de seno sobre cosseno. Por isso a gente sempre fala assim, ó, se você souber seno e cosseno, você sabe todas as outras. Mas que outras, professor? Cada uma dessas tem as suas inversas. Funções inversas. Quem é a função inversa da função seno? Né? A função seno, a inversa dela é a função cossecante. A inversa da cosseno é a secante. Tá? E a inversa da tangente, vou repetir aqui a tangente, é a cotangente. Então agora você já sabe 6. Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. São 6 funções trigonométricas. Então, quem são o pai e a mãe? Essas duas aqui. Tá? Então, fiquem tranquilos. Porque se você souber seno e cosseno, você sabe a tangente. E se eu sei seno, eu sei a cossecante. Se eu sei cossecante, eu sei secante. E se eu sei seno e cosseno, eu sei a tangente. Logo, eu também sei a cotangente. Então, é a pai e a mãe. As duas que nascem daqui. Todas nascem dessas duas. Tá? Então, é o seguinte. Se eu tenho aqui seno e cosseno, eu acho qualquer outra. Tá? Agora, você tem que aprender a extrair os valores daqui. É bem fácil. Outra coisa que poucos conseguem entender, que eu não sei porquê, eu penso assim, ó. Pensa que quem é o primeiro valor que vai bater? Meio, o segundo valor, raiz de 2 sobre 2, o terceiro, raiz de 3 sobre 2. Primeiro subindo, segundo subindo, terceiro subindo. Primeiro para cá, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro valor está associado com o primeiro arco. Segundo valor, segundo arco. Terceiro valor, terceiro arco. Só que aí quando vira para cá, inverte.
Com isso, você consegue mentalmente, né? Não tem como decorar isso aqui. Não queira decorar. Você tem que entender a lógica, só fecha os olhos, localiza onde está o arco e projeta para cima do eixo que tu quer. Se for o primeiro valor, vai bater no primeiro valor. Se for o terceiro, vai bater no terceiro. E assim por diante. Vamos praticar isso aqui mentalmente. Vamos ver se vocês entenderam, ou me fiz entender. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Pensa, onde está 30 graus? É o primeiro arco. É o primeiro subindo. Se ele é o primeiro subindo e eu quero o seno, vai bater no primeiro valor, que vai ser qual? Meio. Está aqui, ó. Primeiro eu localizo o arco. E se eu quero seno, projeto para cima do eixo seno. Ó. Bateu em cima de que valor? Meio. Direto. Por isso que às vezes tu fica muito tempo sem mexer, o que eu faço? Parei, seno que ele quer, seno 30 graus é o primeiro, vai bater no primeiro que é meio. Professor, mas e se ele quiser o cosseno de 30 graus? Olha, gente, o cosseno de 30 graus. Onde está 30 graus? Está aqui. Olha, agora presta atenção. Como ele é o primeiro subindo, ele vai para o cosseno, ele vai pegar o terceiro valor. Que é quem? Raiz de 3 sobre 2. Aí, ó. Da mesma forma, sem muito tempo sem mexer, 30 graus, é subindo aqui, é o primeiro, ele quer cosseno, vai bater no terceiro valor, raiz de 3 sobre 2. Porque eu já sei que o terceiro valor é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Guardou. Nessa brincadeira tu tem todos aqui, cara. 120, seno. 120 é o primeiro passando ao 90, é o primeiro passando, se ele é o primeiro e quer o seno, vai bater no terceiro. Raiz de 3 sobre 2. Como ele é o primeiro valor, se eu quiser cosseno, ele vai bater no primeiro valor vindo de lá para cá, que é menos meio. Aqui, ó, pum, menos meio. Entenderam essa parte? Tranquilo? 225, porra, 225, cara, é o segundo valor. 180, 210, 220. Segundo valor. Se ele quiser seno, vai pegar no segundo valor descendo, menos raiz de 2 sobre 2. Se ele quiser cosseno, vai pegar no segundo valor, vindo de lá para cá, que é menos raiz de 2 sobre 2 também. Tá? Outra coisa que eu não falei, como isso aqui é o sentido anti-horário, perceba que aqui a gente divide em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá bom? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tá importante que às vezes a questão faz referência. Quanto é que vale o arco no tal, no quadrante e tal? Tá? Entenderam isso aqui? Eu não vou apagar, eu vou deixar isso aqui até o final da aula, para que a gente fique pesquisando aqui, consultando, tá? Beleza? Tranquilo até agora? Vamos praticar um pouquinho mais aqui, tá? Se eu pedisse para vocês quanto é que vale, então, vocês sabem que vocês têm seno e cosseno ali. Quanto é que vale a tangente de 45 graus? Mas a tangente a gente aprendeu que ela é a mesma coisa que o seno de 45 graus sobre o cosseno de 45 graus. Né? E eu tenho seno e cosseno, eu tenho tangente. Ora, o seno de 45 graus, 45 graus é o segundo valor, subindo vai pegar no segundo valor, raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é o segundo arco subindo. Vai pegar no segundo valor, raiz de 2 sobre 2 também. Então tá aqui, ó. Quanto é que é uma coisa dividida por ela mesma? Vale quanto? Vale 1. Então aquele quadrinho que a gente tinha visto lá, em outrora, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, raiz de cada um, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aquele quadrinho, ele te ajudava somente para os arcos aqui do primeiro quadrante. Era ou não era? Aqui você tem tudo, meu amigo. Não só do primeiro, do segundo e terceiro. Então, às vezes, a gente tem que particionar o assunto num assunto chamado redução ao primeiro quadrante. Fórmulas. Para que isso tem tudo aqui, cara? Tu tem tudo.
Tá? Não é que você desconsiderar aquele quadrinho. Aquele quadrinho não quebra galho. Só para esses arcos aqui, ó, só dele, só que ele é limitado. Só serve para isso aqui. Aqui você tem tudo aquilo e mais. Aqui. Entenderam? Tá bom. Então me digam quanto é que vale o seno de 90 graus. Seno de 90 graus. Quanto é que vale? Acha o ângulo, joga para cima do eixo. Deu em cima de qual valor? 90 graus, está bem aqui, deu em cima do valor 1. Tá? Lembrando que não são só esses três. Tem 0 e 1, são 5 valores. 5 valores. 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. São sempre esses 5 aqui. Pode ser negativo e tal. Né? Então 90 está aqui, ó, bem em cima, dá bem em cima do 1. Seno de 90 vale 1. E quanto é que vale o cosseno de 90 graus? Acho 90, projeta para cima do eixo. Vai dar em cima de que valor? 90 está aqui, 0. Esse é o eixo dos cossenos. Acho o arco, projeto para cima. Bateu bem em cima do 0. Tá? Então está aqui, ó. Então me digam, gente, já que a gente já tem os dois ali, quanto é que vale a tangente de 90 graus? Façam aí rapidinho. Quanto é que deu? Fez aí? Deu quanto? Não fez? Deu quanto aqui? Quanto? 0? Vamos ver. Tangente de 90 é o mesmo que seno de 90 sobre cosseno de 90. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Quanto é que dá isso aqui? É 0? Não existe. Porque não existe divisão por 0. Tangente de 90 não existe, não. O que existe é a tangente de 270. Será que existe? Também não. E quanto é que vale a tangente de 180 graus? Bom, é o mesmo que o seno de 180 sobre o cosseno de 180. Quanto é que vale o seno de 180 graus? Está lá, pega lá. Quanto é que vale o seno de 180? Quanto é que dá? Acha o ângulo, projeta para cima do eixo. Deu quanto? Seno de 180, deu quanto? Quanto? 0. Está aqui, gente, ó. Achei o arco, 180 está aqui, ó. Ele quer seno, joga para cima do eixo do seno, vai até onde? Pum, 0. E o cosseno? Pum, menos 1. Agora sim, isso aqui é 0. Tá? Então, cuidado que tem dois arcos que não existem. A tangente de 90 e a tangente de 270. Esses dois valores, ó, não existe porque não existe divisão por 0. Tá bem? Muito bem. Até aí tudo bem? Outra coisa, o ciclo, ele dá voltas, né? Isso aqui vai dando voltas, ó. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e vai dando volta, quantas voltas a gente quiser. Com isso, ele pode dar uma volta e parar aqui. Dar uma volta e parar aqui, ou seja, passa de 360 graus. Quando passar, ele vai cair num de novo desse aqui que é o mesmo. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, quanto é que vale o cosseno, né, de 390 graus? Aí você, poxa, professor, mas não existe. Não, claro que existe. 390 deu uma volta e mais um tanto, sim ou não? Deu quanto? Parou aonde? Ó? 360 e parou, andou mais 30. Aqui, ó, 390. Parou no 30 graus. Então quer dizer que o cosseno de 390 é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. Sim. E quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço para saber quando é igual? Muito fácil. Pega e divide por 360. Quando passar, o que a gente vai fazer sempre? Vamos dividir por 360. Certo?
O resto você iguala. Veja como dá certo. Aqui dá por 1, né? Ó, sobra 30. Então o resto você iguala. Pode ver que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Eu acho que até tem uma questãozinha na lista que trata justamente dessa parte aí. Deixa eu só localizá-la aqui. Olha lá na página 5. O seno de um arco de medida 2.340 graus é igual a... Uma questãozinha aí da lista, só para a gente já tirar o verniz. Ó. Questão 28, página 5. O seno de um arco de medida 2.340. Quanto é que vale? Façam aí rapidinho. Bom, passou, né? Vamos fazer o mesmo que a gente fez a proposta ali. Divide por 360 isso aqui, ó. 2.340, vamos dividir por 360 para ver quantas voltas deu e aonde parou. Tá? Ó, dá para o 6, né? Aqui fica 0. 6 sobe 3, 18, 19, 20, 21. Aí, ó. 0, 14 menos 6, aqui vai ter que pedir emprestado, né? 14 menos 6 dá 8, 180. Então, seno de 2.340 é igual ao seno de 180 graus. Seno de 180 está lá, joga para o eixo e dá 0. Resposta letra C. Tá? Então está aqui. Tranquilo? Essa parte está tranquila, né? Muito bem. Até aí, eu acho que eu já tinha falado em outras aulas, né, até essa parte. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Na página 2 aí do seu material, eu coloquei lá, ó, relações trigonométricas, tá? Relações trigonométricas. E temos algumas aí num total de 7. Vamos entender a construção dessas aí. Não precisa decorar. Se decorar, vai esquecer. Eu não quero que vocês decorem nada. Quero que vocês aprendam, porque por mais que se você aprender, ficar um tempo sem fazer, você sabe chegar na fórmula. É diferente da decoreba. A decoreba, o cara decorou, ele esquece. É o que a gente faz na escola. Né? E eu vou colocar, eu também, na época da escola, estudava para a prova. O aluno estuda para a prova. Depois da prova, parece que ele esqueceu tudo, cara. Isso não é, na minha opinião, aprender, né? Mas, enfim. Quando você realmente entende algo, e você entende o porquê, a lógica que está por trás, dificilmente você vai esquecer aquilo lá. Por mais que nem eu falei, tu fica um tempo, parei, deixa eu ver como é que é, cheguei aqui, ó, na forma. Então agora eu vou te mostrar mais uma coisa interessante aqui, tá? Então nós já falamos das relações de cada uma, tá? Então cada uma dessas funções, ó, a seno, tem a sua inversa. É muito comum a gente confundir seno com secante. Que parecido, né? Mas não é. A secante é da cosseno. É só tu lembrar que a secante não é do seno, então é de quem? Da cosseno. Então muito comum você confundir, quer dizer, relacionar a seno com a secante. Porque tem a ver, né? Sec, não é bem assim. Então, a função inversa da seno é a cossecante. A inversa da cosseno é a secante. E da tangente, eu já vou apagar isso aqui, porque isso aqui é a definição de tangente. Vou deixar só essa aqui para ficar igual às demais. A tangente
é a inversa da cotangente. Tá? Então essas três aqui a gente tem que saber. Não é difícil. Não é difícil. Tá? Se eu te perguntar quanto é que vale a cossecante de 30 graus? Se isso fosse uma pergunta de prova, seria uma questão muito fácil. Mas fácil para quem sabe. Te garanto que talvez entre vocês, ou até mesmo quem está assistindo, um pouco antes da aula, não saberia responder isso aí. Né? Gente, o que a gente faz? A cossecante, ela é a inversa de quem mesmo? Inversa de quem? Da seno. O que a gente faz? Acha o valor do seno desse arco e depois inverte. Porque uma é inversa da outra. Quanto é que vale, já que ela é inversa da função seno, né, quanto é que vale o seno de 30 graus? Hã? Meio. E se uma é inverso da outra, quanto é que dá o inverso de meio? Hã? 2 sobre 1, que dá quanto? Que dá 2. Quanto é que vale a cossecante de 30 graus? 2. Acabou. Então, meu amigo, você já sabe seno, você já sabe cosseno, a tangente que nasce das duas você já sabe, e você ganhou aqui as inversas de cada uma, então você já sabe as 6, que é o que eu preciso para a aula de hoje. Então me respondam quanto é que vale, né, a secante de 30 graus. Quanto é que vale o secante de 30 graus? O valor. Faço aí a continha. Bom, a secante é a inversa da cosseno. Se eu souber cosseno de 30, eu sei secante. Bom, cosseno de 30 graus, vale quanto, gente? Raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Só inverter. E dá quanto, então? Quanto é que dá aqui? A resposta é isso aqui? É isso aqui? O que precisa fazer? Racionalizar. Quando tem um radical embaixo, o que a gente precisa fazer? Racionalizar. E nesse caso é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. Então você precisaria fazer isso aqui, que é esse processo da racionalização. Então fica 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes isso é raiz quadrada de 9, que vale 3. Então a resposta é isso aqui, ó. 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá bom? Tranquilo? Até agora sossegado? Muito bem. Então vamos lá. Vamos entender essas 6, 7 relações que tem aí. Elas nascem daqui, ó. Tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção no negócio que eu vou fazer aqui agora. No final da aula eu vou dar 2 questões de desafio para vocês, além dessas da lista. Tá? Uma que caiu no SPSEX, por exemplo. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou me permitir apagar essas linhas aqui para não poluir tanto o desenho que eu quero te mostrar. Então eu vou pegar um arco desse aí, tanto faz, qualquer um. Vou pegar o de 30, que está mais na mão aqui, ó. E vou pegar uma linha e vou ligar com o centro aqui, né? Com o encontro dos eixos. Vou pegar essa linha aqui, ó. Beleza? E aí, eu quero que você observe o que formou aqui. Se eu te perguntar qual é essa distância que vai daqui até aqui, vale quanto? Vale quanto? Se isso aqui é uma circunferência, esse aqui é o raio, sim ou não? Que vale 1. Então isso aqui vale 1 também, né? É o raio. É o raio do círculo. Ou da circunferência. Sim ou não? Então essa distância vale 1, independente do ponto que ela vai pegar, sempre vai valer 1 essa distância. Tá? E agora nós vamos formar esse triângulo aqui, ó. Com o eixo dos cossenos. Beleza? Vocês têm condição de me dizer quanto é que vale isso aqui?
Esse pedacinho, esse lado aqui. Olhando agora, isso aqui é um triângulo retângulo, sim ou não? Vamos jogar ele aqui para o lado. Depois eu escrevo de novo isso aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó, nele. Apagar esses detalhes, deixar só o que interessa. Vamos dar um zoom nesse triângulo para cá. Vamos tirar ele desse contexto. Deixar ele mais limpo. Aqui, ó. Opa. Agora eu quero que vocês observem uma coisa aqui. É como se aqui fosse o valor. Aqui. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui é 30 graus? Sim ou não? 30 graus, né? Quanto é que vale essa distância aqui, gente? Ó, meio, tá? Esse valor aqui vale meio. Essa distância aqui, ó, vale quanto? Se daqui até ali vale 1, esses são os valores das distâncias aqui, então a distância do centro, né? Então vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E esse valor aqui vale 1, sim ou não? Que seria a hipotenusa, que é o raio aqui. Tá bom? Tudo bem? E ainda, né, esse arco aqui vale, nesse caso, 30 graus. Mas, o que eu quero aqui, gente? Né? Se eu não te desse esse valor, que é a hipotenusa, e nem perguntasse para vocês, vocês tinham como encontrar isso aí através de que teorema famoso? Pitágoras. Vamos imaginar que você não soubesse quanto é que vale esse cara aqui, ó. Você ia aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. Isso aqui vai dar 1/4 mais 3 sobre 4. Né? Portanto, isso aqui vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Então, logo, realmente, x vale 1, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados. Então, realmente, isso aqui vale 1, que comprovou ali o nosso desenho ser o raio. Tá? Então, gente, na verdade, né, o que nasce dessa relação aqui, ó, é uma dessas que está aí na sua lista. Tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui agora, né? Vou colocar esse arco aqui, vamos botar o valor, né? Se eu te perguntar quanto é que vale o seno de 30 graus, você já sabe que isso vale meio. Por quê? Porque seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Sim ou não? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, lá das razões geométricas. E cateto oposto sobre hipotenusa, olha o que acontece. Meio sobre 1, que vai dar meio. E é fato, seno de 30 graus vale meio. Quanto é que vale o cosseno de 30 graus? Você já sabe que vale quanto mesmo? Raiz de 3 sobre 2. Ora, mas cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Sim. Raiz de 3 sobre 2 sobre 1, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, aquelas razões que a gente usou lá, aplicadas ao triângulo retângulo, é interessante que você saiba fazer essa associação, que é a mesma coisa. Esse triângulozinho aqui, ó, que nós projetamos ali, é exatamente esse aqui, ó. Tem tudo a ver com Pitágoras. Nasce disso aqui. Tá bom? Tu viu que eu peguei aqui, elevei ao quadrado, É claro, por quê? Porque no Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Não é verdade? Então, se você perceber, é como se eu peguei 1 aqui, elevei meio ao quadrado e elevei raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Com isso é que nasce a principal, acho que eu coloquei no material de vocês ali, ó, a fórmula que a gente chama de fórmula fundamental da trigonometria. Essa é a mais importante de todas, porque dela vai nascer as outras. Fórmula, olha lá, ó, fundamental da trigonometria.
que diz o seguinte: é daqui, ó. 1 é igual ao seno ao quadrado de um arco mais cosseno ao quadrado de alfa. Aí, normalmente, a gente coloca 1 para esse lado, para associar ali, né? Então, seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado de mesmo arco sempre vai valer 1. Por quê? Por conta daquela relação que vai formar lá em Pitágoras, porque tudo vai dar um triângulo retângulo independente do arco. Esta aqui, gurizada, vale a pena uma cartolina na sala. Tá? Essa formulazinha aqui. Veja que eu chamei alfa aqui o arco qualquer. E se eu fizesse um outro triângulo aqui? Sem problema. Poderia pegar outro aqui, ó. Qualquer um que eu pegue vai dar certo isso aí. Poderia pegar 60 graus se eu quisesse aqui, ó. Ó. Quanto é que vale esse pedacinho? Meio. Quanto é que vale esse pedacinho? Raiz de 3 sobre 2. Será que eu pegar meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 1? Vai dar 1, que é a hipotenusa. Qualquer um que eu pegue, gente, posso pegar até o 45 graus aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1. Olha quanta coisa legal. Quando eu tenho um triângulo isósceles, né, que ele é justamente a metade de um quadrado, se ele é a metade do quadrado, os ângulos, né, que não são, o ângulo que não é retângulo é igual a 45 graus, que é a metade. Então esse ângulo realmente é 45 graus. Tá lá. Estão vendo quanta coisa escondida está por trás aqui, que legal? Show de bola? Então tá bom. Então o que vocês têm que lembrar, né? Dessa relação aqui, né? E ainda aquelas inversas que eu falei. Então vamos listar elas, né, de cima para baixo, colocando agora esse títulozinho legal aqui, ó. Relações trigonométricas. Então eu coloquei elas aí para vocês, ó. A primeira, não menos importante, mas como base, é essa que eu vou repetir, ó. O seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse arco sempre vai dar 1. Expliquei para vocês por que ali. Tá? Aí eu coloquei aí como B, né, a tangente, que vocês sabem que a tangente desse arco nasce da divisão de seno sobre cosseno. Guardem isso aqui. Não é novidade. Não é novidade. Tá? Aí coloquei a C ali, ó, começando com a secante. A secante de um arco é o inverso de quem? Da cosseno. Beleza? Essa foi a terceira. Letra D. Cossecante inverso da seno. E agora eu vou deixar essas últimas 3 para a gente entender por quê. Até aí não é novidade, né? Agora, essa primeira eu posso manipular ela e dela extrair outras. Por isso que eu não gosto de decorar. Eu não vou decorar. Eu sei essas aqui. Se precisar, eu sei chegar nas outras. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa aqui do lado. Tá? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá bom? É uma equaçãozinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou manipular, vou tentar extrair outras dessa aqui. O que eu posso fazer? Como eu tenho um sinal de igual,
tudo que eu fizer de um lado, eu também tenho que fazer do outro lado, senão eu praticamente altero a equação. Né? Eu posso dividir tudo por seno. Não vou alterar, é uma equação. Quando eu divido tudo ou multiplico tudo por um valor, não altero nada. Se eu dividir aqui, ó, por seno ao quadrado, eu tenho que fazer isso aqui também. E aqui também. E eu não alterei a de cima, ela é igual. Só que o que aconteceu? Quanto é que é seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa? Ali 1. Quanto é que dá cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado? Só um detalhe aqui, ó. Gente, pensa comigo. Se a tangente... Eu não coloquei da cotangente ali, né? Ah, faltou colocar da cotangente aqui, me perdoem. Tá, vou colocar aqui, ó. Por isso que eu estava olhando que faltou aqui, ó. Cotangente é igual à inversa da tangente. Agora tu tem que ser esperto e pensar uma coisa comigo aqui, ó. Se a cotangente é inversa da tangente e a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. É o contrário. Uma inversa da outra. De novo, se a tangente é seno sobre cosseno, né? E a cotangente é inversa dessa, então eu posso concluir que a cotangente é cosseno sobre seno. Ao contrário, é o inverso. Então o que tu tem aqui, ó, é a cotangente ao quadrado. Mais cotangente ao quadrado de alfa. Qual é o inverso da seno mesmo? Da seno? Cossecante. Está aqui a outra, que vamos chamar de F. Beleza? Tranquilidade? O que tu vai fazer aí, cara? Não, pode deixar. Vou associar ainda. Não apaga aquele ciclo lá, tá? Ah, não, tá aqui, então beleza, show. Entenderam por que nasceu? Se tu decorar isso aqui vai adiantar? Tu vai esquecer, cara. Então divide tudo por seno. Vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos dividir agora tudo por cosseno. Vamos ver se nasce uma outra coisa aí. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora ao invés de dividir tudo por seno, eu dividir por cosseno, vamos ver o que acontece. Então, de novo, vou repetir ela aqui. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Agora eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado também. Ó. Aqui também, né? Beleza? Ó, seno sobre cosseno é tangente. Nesse caso, tangente ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de alfa. Cosseno sobre cosseno é 1. Aqui vai dar 1. Então, mais 1. E quem é a função inversa da cosseno? Quem que é? Secante. Tá lá. Então, isso tudo igual a secante ao quadrado. Tá aqui a outra. E fechamos. Tá? Então, gente, não adianta tu querer decorar os troços, cara. Tu tem que saber chegar aí. Sabendo essa aqui que é a principal, sabendo essas basiquinhas aqui, que é uma inversa da outra, essas três primeiras aqui não é novidade, né? Então, essa aqui, vamos separar aqui, ó, né? É a principal, essas três aqui, né? A tangente que tem um caso particular, né? Porque ela nasce da função das outras duas, né? Então, essas quatro aqui, ó, são básicas, e você chega nessas outras duas a partir daquela lá. Entendeu? Show de bola? Então aí as relações trigonométricas que agora nós vamos tentar resolver algumas questões que envolvam isso aí. Tá bom? É isso que eles vão cobrar. Que se chama também como identidade trigonométricas. Vamos tentar resolver algumas questões da lista agora.
Questão 24, página 5. Questão 24. Está na página 5. Aí da lista de exercícios. A expressão tal é igual. Vamos lá. A expressão, que expressão? Vamos copiar aqui. Secante ao quadrado de x menos 1 sobre cossecante ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x vezes a cossecante ao quadrado de x menos 1. Ele quer saber se essa expressão é igual a. Aí dá as opções. Letra A, letra B, C, D e E. 0, menos 1, 1. Secante ao quadrado de x e cosseno ao quadrado de x. Tá aí. Podem fazer. Dou um tempo para vocês fazerem, a gente já faz junto. Tem que ir substituindo, transformando, podendo ir simplificar. Vamos juntos? Presta atenção como eu vou fazer isso aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Pensa comigo aqui, ó. O que você pode mexer, né? Secante, cossecante. Então, vocês vão perceber que algumas questões aqui, às vezes tu vai por um caminho, eu vou por outro, mas nós temos que chegar na mesma resposta. Dependendo do caminho, não tem caminho certo ou errado. Desde que você faça as substituições corretas, pode ser que às vezes tu vá para um caminho que vai deixando a coisa mais complicada, mais trabalhosa. A ideia é simplificar. A ideia é simplificar, cortar coisas. Vamos lá. Vou repetir, vou manter esse cara por enquanto aqui. Eu enxerguei assim, ó. Tá? Cuidado que é menos tudo isso aqui, então eu vou tomar um cuidado aqui para não cometer uma bobagem aqui, né? Eu vou separar isso aqui assim. Tá? Vou deixar esse menos 1 para lá. Agora, esse cosseno ao quadrado, eu vou deixar ele por enquanto assim. Agora, esse cara aqui, ó, a cossecante ao quadrado, a cossecante é a inversa de quem, gente? De qual função? Cossecante é cosseno? Não, seno, né? Então ela é inversa da seno. Então eu posso trocar ela por isso aqui, ó. 1 sobre seno ao quadrado. Tá aqui, ó. Cossecante, inverso da seno. E vice-versa. Então troquei pela inversa dela.
Aí o que eu tenho aqui? Uma multiplicação de frações. Então eu posso tranquilamente pegar esse valor e multiplicar com esse aqui, ó. Então eu fico assim, ó. Né? Vamos separar a resposta aqui para não confundir, né? Então vai ficar igual a secante ao quadrado de x menos, né, 1 lá. Aqui embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x menos 1. Certo? O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 1 dividido por uma fração. Divisão de frações mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu ainda posso melhorar essa expressãozinha e dizer que isso aqui é igual a secante ao quadrado de x menos, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá? Aí tu só apaga até aí, tá? Isso, faz favor. Beleza? Quem que é seno sobre cosseno mesmo? É tangente. Então tudo isso aqui eu posso trocar por tangente ao quadrado. Continuando aqui em cima. Isso é igual ao seno ao quadrado de x menos... Já vou tirar então. Menos tangente ao quadrado de x menos 1. Agora, dá uma olhada nessa fórmula aqui, que a gente chamou de g. Se eu jogar esse 1 para cá, é outra coisa? Não, é a mesma. Então isso aqui também pode ser dito que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Joguei esse menos 1 para lá. Então, onde tem secante ao quadrado menos 1, eu posso dizer que isso tudo é igual a tangente ao quadrado de x. E se você observar, você tem aqui, ó, joga esse menos 1 junto com a secante aqui, ó. Só agrupa cá, para cá. Ó. Menos 1 menos tangente ao quadrado de x. Mas para aí, secante ao quadrado de x menos 1, isso aqui tudo é igual a quanto? Tangente ao quadrado de x. Então, tangente ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, uma coisa menos ela mesma dá quanto? A 0. Tá lá. Show de bola? Bacana ou não? Loucura, né? E aqui, gente, eu posso manipular ainda mais. Pode passar esse 1 para cá. Então não é outra fórmula. É a mesma, só mexida conforme eu quero. Tá? Beleza? Muito bem. Aí está um exemplo de uma boa questão, hein, gente? Tá? Eu vou só repetir essa aqui, ó. O que nós vamos fazer? Vamos deixar a sacolinha para nós aqui, para a gente se acostumando com essas fórmulas, né? Até o final da aula, sem problema. Eu vou fazer todas elas aqui no cantinho, porque daí eu ganho espaço no quadro, tá? Então, eu vou só listar, vocês têm no material de vocês aí, tá? Vou deixar ela bem no cantinho aqui, ó. Todas elas. A primeira, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? A letra B, tá lá, ó. Tangente de x é igual a seno sobre cosseno. Não é novidade. Letra C, secante a inversa do cosseno. A cossecante é a inversa da seno. A cotangente é a inversa da tangente. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Você já sabe por quê? E a letra G, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Vamos deixar essa colinha aí, eu apago o quadro e eu ganho esse espaço. Tá? Então tudo isso aqui, gente, você já sabe de onde nasceu e como chegar lá. Tá? Beleza? Muito bem.
Não entendi. Onde é que tu viu secante menos 1? Lê para mim. Qual foi a tua pergunta? Não. Qual foi a tua pergunta? É o que está escrito aqui? Então a resposta é não. Secante ao quadrado de x menos 1 é igual a sempre isso? Aí sim. Hã? Não, aí tu inventou. Secante ao quadrado de x é uma coisa. É a mesma coisa que secante? Responda para mim, é a mesma coisa? Não, cara. Não inventa. Secante ao quadrado é uma coisa. Secante é outra coisa. Ao quadrado é o produto, né? Senão tu ia me falar assim, ó, professor, x é igual a x ao quadrado? E eu te pergunto, é? Não, pô. Entendeu? Dúvidas? Tá? Não pode fazer essa analogia, não. Então eu vou dizer que secante menos 1 é igual a tangente. Não, pô. Não é isso aí. A mesma coisa, é uma variável. Senão, x é igual a x ao quadrado. E é? Não, depende do x. Né? Se for um, pode. Tá, mas não é sempre. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que vocês podem fazer parecida com essa aí. É a mesma coisa. Que horas é o intervalo? Meu Deus, cara, o tempo voa, né? Ah, aqui tá uma boa questão, hein? Nesse ciclo aqui, eu dei os valores dos ângulos em graus, sim ou não? Graus, grau. Os ângulos podem ser expressos somente em graus. De que outra forma eu posso expressar um ângulo? Radianos. Guardem essa relação aqui, ó. 180 graus, pi radianos. Tá? Então, eu poderia dar todos esses arcos aqui em radianos. Tá? Eu vou dar os principais. 90 graus, que é igual a quantos radianos? 90 pi sobre 2 radianos. Certo? 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. 180 graus é igual a π radianos. Aqui e aqui. 360 graus é igual a 2π radianos. Tá? Então, eu só vou dar esses principais. Os intermediários, vocês depois aqui, tá? Π mais π sobre 2, 3π sobre 2 radianos. 270, 3π sobre 2 radianos. 190, 270. É isso aí. Tá? E também os arcos intermediários. Por exemplo, aqui, ó, 30 graus seria π sobre 6, né? Esse aqui, ó. π sobre 6 radianos, 180 dividido por 3 é 60, e assim por diante. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é muito comum, né, em algumas questões, dar os ângulos em radianos. Uma regrinha de 3 você transforma aqui, tranquilidade. Tá? Agora eu queria que vocês tentassem fazer uma questão da lista aí antes do intervalo, que é a questão 22 da página 4. Diz assim, ó, sabendo que o seno de x vale raiz de 3,
vocês vão corrigir para mim aí, ó, é raiz de 3 sobre 2. Aí no material está raiz de 3 sobre 4. Risquem, coloca raiz de 3 sobre 2. Vírgula. Com, ó, x. Olha o que ele vai colocar aqui, ó. Opa, perdão. O que ele está dizendo para você aqui, gurizada? Vírgula, ele quer que você encontre o cosseno de x, certo? Presta atenção aqui, que aqui muita gente erra por conta do detalhe. Quem é o seno de x? Ele já deu. Vale raiz de 3 sobre 2. E ele deu que esse x está nesse intervalo aqui, ó. É maior que π sobre 2 e menor que π. É como se ele colocasse assim, ó. X é menor que 180 graus e maior que 90 graus. Aonde é que está o x? Em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Está aqui, ó. X é menor que 180 e maior que 90. Então, esse arco está aqui, ó, no segundo quadrante. No segundo quadrante, qualquer valor que eu pego aqui, jogo para cima do eixo do seno, vai dar positivo. Sim ou não? Vai dar. Então, quanto é que vale o cosseno de x? Tem várias formas de fazer. Olha o macetezinho, malandragem. Ou você joga aqui, ó. Na primeira, se eu tenho seno, eu tenho cosseno. Pode jogar lá. Certo? Tu pode sair dessa questão assim. Ah, mas eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, independente do arco, vai sempre dar 1. Legal. Você tem o seno, eleva ao quadrado. Poderia sair assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais o cosseno de x igual a 1. Eu só substituir o valor do seno e elevei ao quadrado. E vai resolvendo. Tá? Poderia sair por aqui, ó. Aqui vai dar quanto, gente? 3 sobre 4, né? Então, 3 sobre 4 mais o cosseno de x igual a 1. Vamos lá. Vamos passar esse cara para cá. Portanto, vai ficar o cosseno ao quadrado desse arco igual a 1 menos 3 quartos. 1 menos 3 quartos dá 1 quarto. Então, cosseno de x ao quadrado, né? Igual a 1 quarto. Como eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno e está ao quadrado, o que eu faço? Extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Aí eu corto esse 2 com esse 2. Fica cosseno de x igual a 1 meio. Aí tu vai olhar nas alternativas, né? E, né, sem alternativa, tá? A resposta está certa, para por aqui. O que falta agora? Falta você colocar o sinal. O sinal. Como ele disse que esse arco está no segundo quadrante, é isso que a gente conclui analisando aqui o intervalo. Isso aqui quer dizer que ele está no segundo quadrante. Meu amigo, no segundo quadrante, o cosseno tem que ser negativo. Então, falta colocar um sinal aqui. A resposta é menos meio. Tá? Então, cuidado com isso aí. Professor, tu falou que tinha uma outra maneira de fazer. Tem? Sabe qual é a outra maneira? Essa aqui, ó. Lembra que eu falei que qualquer arco eu consigo formar um triângulo? Então, que triângulo vai ser sempre? Um triângulo retângulo. Como ele me deu que o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, olha para cá, que interessante. X é o arco, né? Que eu não sei. Seno, qual é a definição de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa.
E como eu quero cosseno, eu preciso desse cara, sim ou não? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é que eu aplico aqui para achar esse terceiro valor, já que eu estou tirando um retângulo? Quem que eu aplico? Pitágoras. Porque Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Raiz de 3 ao quadrado, mais esse valor desconhecido. Posso chamar de A, sei lá. A ao quadrado. Então vai ficar 4 igual a 3 mais A ao quadrado. Sim ou não? Passa esse 4, o 3 para lá, 4 menos 3 igual a A ao quadrado, 1 igual a A ao quadrado, portanto A igual a 1. Então esse A aqui vale 1. Ora, se eu sei esse cara, e eu quero cosseno, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de x vale quanto, gente? Meio. Só que eu tenho que tomar cuidado também com isso aqui que vai me dar consequência do sinal negativo. Então você sai por Pitágoras também, se tu quiser. Porque, na verdade, isso aqui é dedução do teorema de Pitágoras. Tá? Show de bola? Boa questão, hein? Tá? Desse assunto, essa questão é uma questão muito fácil. Ah, mas eu não sabia. Pronto, mas aí não é o fato de você não saber que é difícil. Tá? O fato é que se isso cai na prova, da ESA, por exemplo, muita gente talvez erraria por conta desse detalhe. Se tivesse lá meio, o cara ia botar meio. Tomem cuidado, olhem para cá. No primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno também é positivo, sim ou não? No segundo quadrante, quem é positivo é o seno, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, ambos são negativos, tanto seno como cosseno. No quarto quadrante, o seno é negativo e agora o cosseno que é positivo. A tangente que nasce do seno dividido pelo cosseno, a tangente positiva, tangente negativa, porque fica mais sobre menos. Aqui a tangente vai ser positiva, porque dá menos sobre menos. E aqui a tangente negativa, que vai dar o quê? Menos sobre mais dá menos. Então, só de você olhar o quadrante, você já sabe o sinal. Isso já te elimina várias alternativas. Ah, tá. Se você conseguir associar qual é o arco no segundo quadrante que o seno da raiz de 3 sobre 2. Pum! 120, pum! Menos meio. Um abraço. Você foi. Bom também. Entendeu? Ó, olha... Não, deixa aí. Calma, não te afoba, velho. Ó, tu é muito afobado, cara. Ó, olha o que o camarada viu. Cara, o seno deste arco é um valor conhecido. Ah, nós já conhecemos esse valor. É fruto de um arco notável. Só que o muito perigoso o cara achar aqui, né? Ó. Né? E aí o cosseno meio. Só que o animal falou que é do segundo quadrante. E, inclusive, tanto o seno como o cosseno, o seno, são iguais, ó. Mesmo valor. E direto. Então, quando for fruto de um valor que é um valor desses conhecidos, 0, meio, ele é um arco conhecido, ele é um valor conhecido. Está aqui, ó. Matou direto. Show de bola? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Nós nem começamos ainda. Tá? Mas é um começo. Um bom começo. Por quê? Porque se esses aqui são chamados arcos notáveis, né? E você sabendo daquelas relações lá, é só um jogo de transformação. Transforma dali, vai simplificando, né? O problema é que se eu te pedir quanto vale o seno de 15 graus. 15 está aqui, né? A partir desse ponto seria a bissetriz, esse ângulo formado aqui. Só que como isso aqui é uma curva, é um círculo, não é proporção. Seno de 30, ou seno de 15, não é o seno de 30 dividido por 2. Pelo amor de Deus, não me façam isso. Isso é para amador.
Ah, não, mas ele pediu 15, né? O seno de 30 vale meio. O seno de 15 é a metade. Não, não é isso. Mas eu sei que, vamos dar um outro exemplo. Se eu pedisse aqui, ó, seno de 75 graus, que estaria, né, não no ponto médio, porque isso aqui é uma curva. Se eu fosse traçar a distância entre esses dois pontos, aqui é uma curva, há uma curva ali, né? Se fosse reto até, aí concordaria contigo. Por semelhança do triângulo se matava. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Esse cara, vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Ele é 75 graus. Ou seja, já temos um problema. Não é um arco conhecido. Não é arco notável. Aí, meu amigo, vai dar trabalho. Mas eu já sei que é um valor que está compreendido. Está entre raiz de 3 sobre 2 e 1. Está nesse intervalo aí, velho. Então não pode ser menos nem mais do que 1. Só de você saber isso, você já coloca as balizas. Bom, é daqui até aqui, ó. Qualquer valor que vem para cá ou para cá, eu corto fora porque não pode. Tem que ser um valor que está acima de raiz de 3 sobre 2, que vale lá, que a gente falou lá, mais ou menos 0,9, e abaixo de 1. Está nesse intervalo. Nessa malandragem, dependendo da questão, tu já mata. Não pode ser a letra A, não pode ser a B, não pode ser a D, não pode ser a E, só sobrou esta. Tá entendendo? Mas não é assim que encontra, mas pelo menos você já tem uma baliza. Como é que eu encontro esses valores que não são notáveis? São as fórmulas que a gente vai aprender depois do intervalo de adição, subtração de arcos. Tá? Beleza? Entenderam até agora? Tá tranquilo? Apesar de ter feito pouquinho a questão, vocês estão entendendo o assunto? É bastante coisa, eu sei, tá? Mas é assim mesmo, tá? Vamos fazer um intervalo agora, 15 minutos, né? 15 minutos de intervalo, nós voltamos depois e damos prosseguimento. Valeu? Vamos que vamos.